Ricardo, 8 meses à frente da prefeitura, qual é a avaliação que você faz desse período? Quando você assumiu lá, quais foram as principais demandas? Como é que foi elaborado o cronograma de obras? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes. A secretaria, logo que nós iniciamos, né, então passados aí esses 2 meses, já deu para a gente conhecer muito bem a equipe, deu para entender que a equipe tem comprometimento naquilo que deve ser feito. Isso realmente foi uma grata surpresa. Todos os diretores são muito empenhados nas atividades que tem que fazer, que tem para ser desenvolvida. E o principal desafio, até aquele que eu acredito que as pessoas já devem ter observado, né, é que a gente busca fazer o máximo possível, mas as demandas são muito grandes e os equipamentos muito antigos. Esse é um problema sério que a gente tem e nós estamos buscando junto ao Executivo ações junto ao governo estadual e federal para conseguir equipamentos novos, mas a gente sabe, né, que o momento que o país vive não é nada favorável para se conseguir isso num curto prazo, infelizmente. Para você ter uma ideia, existem equipamentos na Secretaria de Obras que hoje vai trabalhar no início do recap da Nuno de Assis, que é um equipamento que tem 41 anos de idade, que é a vibroacabadora. Ela é de 1976. Então você vê uma situação que realmente é complicado você conseguir fazer muito, mas eu observo muito boa vontade para que as coisas aconteçam. Então é o rearranjar das coisas, né? E sem falar em toda a situação de inundações que nós tivemos aí no início do ano, né? Ricardo, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui na Top. A gente vai falar já sobre a situação da Nuno de Assis, né, com o início do recap, que é algo que todos os moradores esperavam, aguardavam bastante sobre isso, mas aproveitar o gancho que você deu no final aí sobre as chuvas. Tivemos no início do ano chuvas históricas aqui na cidade de Bauru, e como os estragos afetaram a secretaria, como é que foi rearranjar toda a questão, porque imagino que não havia um planejamento para que fosse feito, apesar da chuva que acontece já costumeiramente no início do ano, mas dessa vez choveu um pouquinho a mais do que era esperado, né? Não, com certeza a chuva, ela teve uma característica, inclusive, de ela cair de uma forma muito intensa em regiões específicas da cidade, né? E nessas regiões onde ela aconteceu, ficou nítido que existe uma falta de infraestrutura de drenagem. Então, a estrutura de drenagem existente, ela ainda, em muitos casos, ela estava obstruída por sujeira, por entulho, que ao longo do tempo foi se deixando e de repente não acontecia numa chuva de grande intensidade, as pessoas não tinham essa informação. E foi o caso, por exemplo, Popular Ipiranga e Carolina. Então, de um modo geral, o que nós estamos intensificando? Além dessas regiões, nós temos pedido à população que sempre nos alerte dos pontos onde existe obstrução de bueiro, para que nós possamos fazer a ação de limpeza, e isso vem sendo executado de forma constante. Nossa intenção é levar isso até o final do ano, até mesmo durante o próprio período de chuva, fazer a limpeza das veias do município, para que essa água corra de uma forma mais tranquila. E lógico, buscar também recursos para que se invista mais no serviço de drenagem e um pouco aonde investir no asfalto, não deixar de investir antes na drenagem. Isso está sendo uma característica importante do PAC, que nós acreditamos que nesses bairros hoje dificilmente a gente vai ter um problema do tipo que a gente teve no Carolina e no Popular Ipiranga, por exemplo. Ricardo, o prefeito Gazeta, ele tem trabalhado com um discurso de destravar a cidade, né? Dentro daqueles 100 dias ele tinha aquelas medidas que foram anunciadas. Como é que a Secretaria de Obras está trabalhando dentro dessa proposta, né? No conceito da infraestrutura, o que é que já foi destravado aí nesses dias? Bom, existem situações muito específicas, como por exemplo, ações que nós temos que tomar junto aos distritos industriais. Isso é uma ação que nós estamos tomando em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento do município. Nós recentemente fizemos o recap de uma rua que ela sai da Rodrigues, a rua Anhanguera, e ela dá acesso à rua 1º de Agosto, naquela parte entre o cemitério e a Avenida Nações Unidas, que ali é uma região que vários comerciantes já vinham reclamando da falta de um fácil acesso de pessoas para poder adquirir os produtos daqueles comerciantes que tem ali. Parece um ato assim bastante simples, mas que fez com que aquela região voltasse a ter um maior desenvolvimento.
Então são ações desse tipo que nós estamos fazendo, além de, lógico, no momento que existe uma análise da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que pontua uma demanda, nós procuramos agir de uma forma bastante rápida, lógico que dentro dos limites financeiros do município, que a gente sabe que não são muitos, né? Secretário, um dos problemas mais comuns que as pessoas falam sobre Bauru é em relação ao asfalto. Como que a Secretaria tem trabalhado em relação a isso? Existe alguma solução para que seja resolvido de imediato ou está sendo trabalhado, como o senhor disse, os pontos principais e depois sendo atacado os outros bairros pela cidade? Eu tenho sempre colocado da seguinte forma, o asfalto de Bauru ele só não tem a resistência adequada porque a água se obriga a correr por ele. A água não deveria correr com a intensidade que ela corre sobre o asfalto. Ela deveria correr dentro das galerias de concreto. Como não existem as galerias, a água se vê obrigada a correr pelo asfalto e causa o tanto de problema que nós temos no município. Para vocês terem um exemplo disso que eu estou falando, no bairro Santa Terezinha, que foi um bairro que nós tapamos em torno de 600 buracos naquela região, não existe um bueiro. Então toda a água corre de forma superficial e isso prejudica o asfalto. Aquele velho ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quando a água corre de forma rápida sobre o asfalto, ela causa danos. Então as ações também, lógico, de tapa-buracos são importantíssimas, porque se a água correr de forma suave, ela não causa dano. Se ela encontra uma deformação abrupta, uma deformação rápida no momento que ela está percorrendo aquele asfalto, ela vai aumentar ainda mais esse buraco. Então toda a atividade de tapa-buraco, que hoje no município, aí até o mês passado, aí, que é o levantamento que nós temos até o final de julho, quando foi a operação tapa-buraco do município, em conjunto com a empresa que foi subcontratada, foram mais de 40 mil buracos tapados. Isso dá uma noção do tanto que é o problema do município nesse sentido. E que de anos do histórico diz que normalmente a Secretaria de Obras faz isso até dezembro de uma forma muito intensa. Nós continuamos fazendo, mas eu acredito que dessa vez a gente conseguiu chegar em bairros que há muito tempo o município não conseguia chegar. Secretário, também hoje a gente até deu a notícia aqui no Bom Dia Top, já está começando as obras lá na Nuno de Assis. Mesmo com essa chuvinha fraca, a equipe está lá e explica pra gente como é que vai ser o procedimento dessa obra, que também muitas pessoas, né, reclamam um asfalto muito irregular na Nuno de Assis, inclusive colocação daquelas defensorias ali próximo ao rio. Como é que está sendo todo esse trabalho? Bom, os trabalhos eles estão iniciando hoje, já tem uma parte da Nuno que foi interditada pela Endurbe para que nós possamos iniciar. A ideia desse trecho da Nações até a Marechal Rondon, nós estamos iniciando por ele porque ali compete especificamente a Secretaria de Obras, não houve intervenções para implantação dos interceptores feitas pelo DAI, e como não houve movimento da terra da base do asfalto, que foi o que aconteceu no outro trecho, então ali é uma situação mais simples para nós iniciarmos. E esse trecho todo, ele se encontra dessa forma porque ao longo do tempo a gente tem feito muito tapa-buraco naquela região e pouco recap. A nossa intenção é realmente fazer o recap, depois desse recap executado, restabelecer as faixas de pintura, de sinalização horizontal daquele trecho. Nós vamos chegar até o limite da Marechal Rondon, onde haverá intervenção futura da empresa Via Rondon, para que não haja aí uma sobreposição de atividades e, consequentemente, uma perda do serviço realizado, né? Então essa é a forma como nós vamos atacar, e acredito que se o tempo ajudar, e hoje infelizmente nós começamos com um tempo bastante úmido, essa umidade como ela se apresenta aqui, ela não atrapalha tanto, o problema é mais uma chuva torrencial. Nossa intenção é num período de 60 dias estar com esse pavimento já recapeado, naquele trecho. E na sequência a Endurbe fez aí a aquisição de defensas, né? E a Endurbe é que vai acompanhar, fez a contratação da empresa que fará essas instalações das defensas. Mas a ideia é também depois a gente partir para a melhoria da iluminação e assim por diante.
até para as pessoas que estão em casa entender, mas por que não mexe ali na área da rodovia? Porque naquele trecho é a concessionária que pode mexer nisso. Então, é como você bem disse, né, Ricardo? Você vai até aquele ponto ali, bem até o comecinho da rotatória. Isso. Ali para frente, e já é esse entendimento para Via Rondon. Sim. Tanto existe esse entendimento que é importante aqui eu não fazer o uso do chapéu alheio para fazer cortesia, né? Aquele talude do Santa Luzia que foi recuperado, quem recuperou foi a Via Rondon por solicitação da Prefeitura Municipal de Bauru, porque era um trecho que pertence à área de intervenção da Via Rondon. Então é por isso que a gente vai até o limite onde a Via Rondon tem a obrigação de intervir e aí a gente para que não haja um gasto do dinheiro do município de forma desnecessária. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte, o Marcelo, ele é de Bauru, ele fala do Parque Real justamente sobre essa questão dos bueiros. Não sei se cabe à Secretaria de Obras, mas enfim, é responsabilidade da Prefeitura. Vamos ouvir então a pergunta aqui do Marcelo participando pelo WhatsApp da Top. Você também pode mandar a sua pergunta pelo 14998821013. Vamos ouvir. Bom dia, Top. Aqui quem fala é Marcelo. Eu moro aqui em Bauru, no Parque Real. E eu queria dar um recado aí ao secretário de obra aqui, que na rua Brás Fernandes, na altura da quadra 6, tem um bueiro que está entupido de frente com o bar. E a rua aqui tá tudo cheio de mato, as guias. E ver o que ele pode fazer para nós. Tá, a gente agradece a vocês e um bom dia. Fica com Deus. Bom, nesse caso, a Secretaria de Obras ela tem a obrigação sim de limpar esse bueiro. Eu já vou anotar e pedir para que a nossa equipe vá até o local. Agora, a limpeza das calçadas e das guias, ela compete ao munícipe, porque a Endurbe, a gente sabe, a Endurbe ela tem feito algumas ações de limpeza, mas essas ações elas acabam tendo que ser focadas principalmente nas áreas públicas. As áreas que pertencem a particulares, é importante que eles tomem essa atitude. Mas vamos verificar se nesse caso que ele está comentando é uma área particular ou é uma área pública. Em sendo uma área pública, nós vamos acionar a Endurbe para que nos auxilie. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Você também pode mandar a sua pergunta aqui de Bauru, principalmente, né, pelo 14998821013. Secretário, falando agora sobre o cronograma do asfalto no Parque Santa Edviges, né, que foi assinado recentemente o convênio. Existe um projeto, um cronograma para o asfaltamento de outras áreas na cidade? Eu sei que o Jardim Ferraz também está recebendo, né? Como é que está essa questão do asfaltamento nos bairros do município? Bom, nos bairros de um modo geral, nós estamos aí com a região do Tangarás sendo desenvolvido o asfalto do parque, que a expectativa é até janeiro, fevereiro do próximo ano nós estaremos concluindo esse contrato. Já desenvolvemos em torno de 70% do asfalto naquele local. O bairro Santa Cândida, ele ainda não houve uma retomada, mas a primeira empresa que iniciou os trabalhos já desenvolveu mais de 25% dos serviços, e a expectativa desse contrato com a nova empresa é que ele vai até mais ou menos maio de 2019, para que haja conclusão. O Jardim Ferraz, Ouro Verde, Parque Viaduto e Vitória, ele vai até maio de 2018, tá? O Santa Edviges de Jaraguá, ele teve agora, recente, um início das atividades. As atividades nesse momento se concentram em implantação de galerias de drenagem e a expectativa é até janeiro de 2019 que ele seja concluído. E o Pousada da Esperança 1 e 2, que já tem mais de 50% das obras implantadas, é que ele se conclua também no início de 2018, janeiro ou fevereiro. O Parque Roosevelt foi o último contrato assinado pela Prefeitura com uma outra empresa e a expectativa é até outubro de 2019 que ele seja executado. E aí é importante que as pessoas que têm dúvida se a sua rua está ou não contemplada pelo PAC, ela pode entrar em contato com a Secretaria de Obras através do telefone 3235-1111 para que nós possamos auxiliar nessa informação. Muito bem. Secretário, também um outro ponto que a gente tem escutado muito de reclamação de moradores, de pessoas, é com relação à iluminação. Recentemente, e isso muito por conta nos viadutos, por conta de roubos, não é nenhum problema da prefeitura ou que queimou uma lâmpada, é um problema mais sério ainda. Eu sei que há algum tempo atrás foi feito ali um reparo na fiação daquele viaduto próximo ao INSS ali, não foi? A prefeitura fez um trabalho, inclusive colocou a fiação, acho que era aérea e colocou por baixo, era colocou isso mesmo? Por baixo da passarela, exatamente. As pessoas têm reclamado de falta de iluminação nas suas ruas, mas agora o viaduto Antônio Eufrásio
de Toledo também. Eu não sei Sim. se já foi arrumada essa questão. Como é que é uma competência da diretoria de obras? Sim. Isso aí, como é que pode resolver isso? O que acontece? A Secretaria de Obras, ela atua em todas as áreas onde existe iluminação ornamental. Entenda-se ornamental tudo aquilo que foge do padrão da CPFL, que é o poste comum que as pessoas veem na rua. Então, por exemplo, a Nuno de Assis teve um furto de cabos e lá os postes, por serem bem mais altos, com uma iluminação específica, é a Secretaria de Obras que restabeleceu. Nós demoramos até um pouco mais porque demorou na aquisição do material. Ali foi em torno de R$35 mil de compra de material, sem falar na mão de obra depois para a recuperação daquele serviço. O viaduto JK, nós tivemos também esse problema de furto, que é ali na continuidade das Arias Leite, subindo ali para a região do Fórum, e também houve esse furto e nós mudamos a forma de implantação dos cabos, passando a colocar por baixo da passarela ao invés de colocar embutido embaixo da placa pré-moldada. E isso com a intenção, lógico, de dificultar o furto. Na região do Eufrásio de Toledo, que é a continuação da Duque, ligando ali com a região da Bernardino de Campos, ali que sobe para cima, Castelo Branco, o que acontece? Ali é um viaduto somando as duas laterais dá 1.200 metros, tá? Nós iniciamos há 5 dias o restabelecimento daquela fiação e essa noite a gente já conseguiu fazer um teste pequeno ainda, de pelo menos acredito que umas 6 lâmpadas a gente já conseguiu acender, mas está ainda numa fase de teste. Nossa expectativa é que vai levar aí mais 20 dias até que o serviço esteja 100% concluído, né? Então, até porque o JK ele foi mais rápido, porque embaixo do viaduto você tem uma facilidade de acesso. Já embaixo do Eufrásio de Toledo, você não tem ali um pavimento pronto, você tem que andar na região de terra, que é mais acidentado, né? Inclusive tem o rio ali bem próximo da onde o caminhão tem que se posicionar, e aí ele vai demorar mais um tempo. Mas a gente acredita que até início de setembro a gente consiga estar com essa parte iluminada também da cidade, e mais uma vez a gente pede o apoio de todos que possam nos ajudar, que na fiscalização, assim como a PM já vem nos auxiliando aí há bastante tempo. Secretário, para a gente já finalizar a entrevista, agradecendo a sua participação aqui no Bom Dia Top e respondendo bastante as perguntas, de modo geral, o que a população de Bauru pode esperar no caso da Secretaria de Obras aí dos principais planos para os próximos 3 anos e meio de governo? Olha, eu acho que o que eles podem ter certeza é que não vai existir preguiça, não vai existir falta de vontade, principalmente pela equipe que nós temos dentro da Secretaria de Obras. Nós temos sentido aí muita vontade de levar a cabo tudo aquilo que está sendo proposto, tanto pela Prefeitura, pelo nosso Executivo, que tem vindo aí com grandes ideias para que a coisa realmente, que a gente consiga mudar a cara da nossa cidade, né? Mas a equipe ela também tem uma motivação muito grande e nossa intenção é cada vez mais estar pedindo aí o apoio da população que nos auxilie nas fiscalizações que são necessárias, como sujeira esparramadas pelos bairros, que eles possam estar olhando esses itens que quando dá a chuva, o saco de lixo posicionado na hora errada vai para dentro do bueiro e gera enchente e gera uma série de transtornos. Só para aproveitar a participação pelo WhatsApp da Top também, o Marcelo Prudente, ele fala sobre o Jardim Brasil, também com muitos buracos e sinalização que não está boa. Foi feito algum programa de tapa-buraco também no Jardim Brasil? Então, o Jardim Brasil, as ruas que são pavimentadas, elas vão receber serviço de tapa-buraco. É só importante que ele nos passe qual o endereço, caso exista um buraco lá, porque eu sei que boa parte do bairro também ainda tem ruas de paralelepípedo. Essas ruas dificilmente apresentam buracos, mas não existe uma expectativa de pavimentação nessas ruas que são de paralelepípedo. A única exceção foi essa, em virtude de abrir novamente aquele espaço do município que estava travado com o comércio. Perfeito. Secretário Ricardo Zanini Olivato, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente explicando. Realmente não é fácil mesmo, né? Como o senhor bem disse, é fazer muito com pouco recurso. Mas estão trabalhando aí, a gente tem visto aí, pelo menos a gente tem recebido bastante informação aqui, a gente tem divulgado no Bom Dia Top, né? As ações da Secretaria. Sucesso, manda um abração lá para sua equipe, tá bom? E a gente quer que o senhor volte outras vezes para poder passar aí, né? Passar as informações para a população. Não, eu agradeço muito. Fico à disposição naquilo que for necessário e a população sempre tem que entender que o poder público está aí para atender a população. Então qualquer dúvida pode estar nos procurando e a gente vai auxiliar da melhor forma possível. Só lembrando aí, o telefone é o 3235-1111, que é o da Secretaria de Obras, que está à disposição da população. Com certeza.